Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito da vitória de ontem do Clube do Remo diante do Amazonas no Parabainão, com direito a mais uma festa inesquecível do Fenômeno Azul, homenagem, uma atmosfera sensacional e que deixa o Leão aí vivo nas quartas de final da Copa Verde. Já tem decisão no próximo sábado lá em Manaus. E a torcida aí do Amazonas promete um apoio incondicional para essa partida. Vou também estar trazendo para vocês as atualizações sobre o departamento médico do Clube do Remo, quem pode viajar ou não para esse confronto, e falar sobre esse impasse que está aí em relação à semifinal do Campeonato Paraense contra a Tuna. A Tuna vai abrir mão de jogar em casa? Vai aceitar jogar no Mangueirão? Vou estar explicando para vocês nesse vídeo também. Antes, já peço que você deixe o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Quero mais uma vez agradecer a todos pela marca alcançada de 25 mil inscritos aqui no canal. Assim que o Clube do Remo lançar a nova camisa, a gente vai estar sorteando aí 2 mantos azulinos para vocês aqui no Chaves Remista e seguiremos nesse ano de 2024 em busca de outras metas. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Quem profetizou ontem na vitória do Clube do Remo tá feliz da vida. Quem foi no Amazonas, né? Deve estar triste pra caramba por aí. E, claro, você pode seguir profetizando na Bet dos brasileiros nesse final de semana. Tem data FIFA, tem Copa Verde, tem vários campeonatos aí pelo Brasil e pelo mundo também. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição, utilizando o cupom Chaves Remista ou também clicando no primeiro comentário fixado. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Recado também da Araguaia Cervejaria, sempre presente nos jogos do Clube do Remo. Ontem, mais uma vez, aí a galera compareceu por lá no Beer Truck, na Antônio Baena, perto ali do Portão da 25. Comprou a Araguaia, a cerveja sensacional, o melhor chopp do Pará, com desconto especial para quem segue o canal e também para os sócios torcedores do Leão Azul Paraense, inclusive os petiscos lá para você tirar o gosto, né? Você comer uma coisinha antes de entrar no Parabainão. Também você encontra lá na Vila Container, na Avenida Governador Magalhães Barata. Recado também da DNA, cursos técnicos na área de saúde. Não tem outra escola melhor do que a DNA, cursos técnicos, estética, enfermagem, radiologia, nutrição e muito mais, com a melhor estrutura do mercado. E detalhe, você já sai pronto para o mercado de trabalho, tá? Já sai com aquele estágio encaminhado aí e com o seu diploma garantido com a galera da DNA Cursos Técnicos. Entre em contato pelo WhatsApp e também nas redes sociais. Bom, galera, vamos lá. Bora conversar sobre o jogo de ontem do Clube do Remo diante da equipe do Amazonas. Uma vitória muito importante, né, do Leão, porque o Remo jogou bem, o Remo ontem se entregou dentro de campo, um Remo que a gente quer ver contra um adversário de Série B, mostrando que a gente está no caminho certo, evoluindo taticamente, fisicamente, tecnicamente também. Ontem, sinceramente, assim, eu não vou colocar nenhum atleta que jogou abaixo, tá? Para mim, todo mundo que entrou ontem se doou o máximo para o Remo vencer, virar o jogo e vencer a partida numa circunstância muito complicada, especialmente no segundo tempo, com a expulsão ali do Echaporã, né? Então, foi uma vitória importantíssima para o Gustavo Morínigo trabalhar com esse elenco, principalmente a questão mental, para que o mental dessa equipe voltasse cada vez mais forte, ficasse, ou que fique cada vez mais forte em busca desse desenvolvimento do Remo na temporada. Isso, claro, falando do jogo de ontem, né? A gente vai ter um confronto importante no próximo sábado, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre esse jogo. E assim, beleza, a gente pode até que seja eliminado no sábado por uma equipe de Série B, mas ontem ficou claro que a gente vai vender caro, tá? Se o Amazonas quer se classificar, a gente vai vender caro, tá?
essa classificação. Então, pô, destacar aqui Jonilson na defesa, garoto da base, que jogou muito ontem ao lado do Lige, inclusive deu pré-assistência para o primeiro gol, ganhando essa casca importante na defesa, depois de tanto a torcida pedir também uma oportunidade para o Jonilson, assim como o Henrique Vigia no meio-campo, né? Que passe aquele sensacional para o segundo gol do Lucas Ribamar, um 3 dedos ali sensacional. Claro, ele tem coisas a evoluir ainda, um garoto novo, tem 20, 21 anos, né? Então é óbvio que ele vai evoluir, mas tem muito talento para isso. Claro, destacar também, né, o Ribamar, que, como eu venho comentando aqui no canal, é um cara esforçado, mas que vem sendo cobrado pelo torcedor pela falta de gols, né? E que ontem seja aí, mais uma vez, uma sequência, o início de uma sequência de gols do Lucas Ribamar com a camisa do Clube do Remo. Então, ontem, realmente, apesar da falha do Natan, para mim, ele fez um bom jogo também, conseguiu se recuperar na partida. Lateral direito, Thales, meu Deus, uma atuação de muita entrega, marcando muito ali, né? Já que o Remo no segundo tempo não conseguia descer, por conta da pressão mesmo que o Amazonas exerceu. O Lige na defesa, mostrando que tem a qualidade de um zagueiro que estava disputando Série A até um dia desses aí, apesar de ter 35 anos, mas é um cara que usa a experiência dele para se posicionar. É incrível ontem como ele ganhou duelos aéreos ali contra os atacantes da equipe do Amazonas. O Silas e o Matheus Anjos, quando estiverem melhores, né, fisicamente, vão estar nos ajudando cada vez mais. Né? Ontem o Silas jogando pelo lado direito do ataque, o Matheus Anjos mais centralizado. E o Jaderson, que falar do Jaderson também, né? Que a atuação dele ontem, a entrega do Jaderson, dando passe também ali para participação de jogadas perigosas. Então, ontem o Remo foi o Remo que a gente quer ver, o Remo que dá orgulho para o seu torcedor. E a gente saiu do estádio ontem com aquele sentimento de esperança renovado, de que a gente está no caminho certo, que tem um treinador também que entende esse processo e que sabe que a gente está longe do ideal. O Remo tem muito para evoluir ainda, tem muito para evoluir. As contratações vão precisar chegar, o elenco vai precisar dessa casca ser encorpado para a Série C, que é o nosso grande objetivo. A gente vai enfrentar uma competição pesada, com 19 rodadas, um quadrangular que depois vira outra competição em busca do objetivo. E detalhe, essa atuação de ontem deu uma esperança de que a gente pode ainda salvar a Copa Verde, claro que vai ser difícil, daqui a pouco eu vou explicar por quê, e pode também salvar o Campeonato Paraense. O Remo pode sim ser campeão paraense. Coisa que na era Catalá a torcida ficava desconfiada. Será que a gente vai conseguir realmente ser campeão dessa competição com o futebol que a gente está jogando? Não, sim, a gente tem sim esperança de que as coisas começam a mudar dentro do Baenão. Por que eu falei da Copa Verde ser uma competição mais difícil? Cara, vou começar pela arbitragem. Eu não queria falar de arbitragem, mas ontem, o que esse árbitro, Sávio Pereira Sampaio, fez? Se ele fosse para a delegacia depois do jogo, não seria nenhum crime, tá, gente? Não seria nenhum exagero, na verdade. Ele cometeu crimes ontem no Bainão. Crimes. Não deu um pênalti claro contra a favor do Clube do Remo. Expulsou de maneira exagerada o Echaporã. Invertia as faltas. Deixava de dar cartão para a equipe do Amazonas. Vários impedimentos que os assistentes dele não marcaram ali em ataques do Amazonas. Enfim, uma arbitragem desastrosa, né? Não à toa perdeu aí o escudo FIFA dele. Eu não gosto de ficar falando de arbitragem, mas foi uma coisa que ontem ficou muito descarado e o Remo tem que ficar ligado nos bastidores também, tá? Em relação a isso. Ficar de olho na arbitragem do próximo sábado, porque vão fazer de tudo para tentar eliminar o Remo da Copa Verde. Eu não vou aqui ficar chorando, negócio de sistema e tal, mas tá escancarado na cara da gente o que aconteceu ontem na nossa casa, dentro do Baenão, nesse confronto contra o Amazonas. O Amazonas também tem o interesse de levar essa competição. É uma equipe que está na Série B, que está aí começando essa trajetória. A Copa Verde, como eu falei, ela saltou o olho das equipes por conta dessa premiação que melhorou para o campeão, que vai levar para a terceira fase da Copa do Brasil. O Cuiabá meteu 4-1 ontem no Brasiliense, está com o pé na semifinal, vai enfrentar Goiás ou Vila Nova. Vila Nova venceu ontem o seu jogo, vai decidir na cara do Goiás. E hoje tem Paysandu contra o Manaus. Primeiro jogo aí também da perna lá em Manaus, mando do Manaus, esse confronto. Então, é isso que eu falo. A Copa Verde ela virou uma competição que os clubes querem ganhar. Antigamente as equipes entravam na Copa Verde com aquele desejo de colocar o time misto ali, né, sub-20. Se ele fosse eliminado, tudo bem. Mas agora, com o título do Goiás também ano passado, esse interesse vem aumentando dessas equipes aí que querem disputar
a Copa Verde para ganhar. Ontem o Amazonas colocou o time principal contra o Clube do Remo e vai colocar o time principal também no próximo sábado lá na Arena Amazônia. Inclusive tem informações que tem um lote promocional lá já esgotado, tá? Eles prometem invadir a Arena Amazônia nesse jogo contra o Clube do Remo. Claro, Remo vai ter apoio também do seu torcedor lá. Tem muitos remistas que moram em Manaus e vai ser um jogão de bola, pode ter certeza, né? Cara, vocês viram que eu não citei um jogador aqui, né? Porque o Marcelo Rangel foi o cara do jogo ontem, né? O que esse cara trabalhou ontem, fez de defesas, mais do que nunca, vem retomando a sua confiança. E num jogo, né, pessoal, que teve ali a homenagem da torcida do Clube do Remo pro goleiro Vinícius, que estava no Leão Azul Paraense até o ano passado, teve seu vínculo encerrado, e a torcida fez uma lindíssima homenagem ontem no Bom Pará Baianão pro Vinícius, e uma festa sensacional nos dois tobogãs, né, gente? Teve mosaico e tudo aí, organizado pela torcida. Eu só achei uma pena o perfil do Remo no Instagram não mostrar as fotos do mosaico, pareceu uma coisa ali meio que desdém da homenagem que foi feita por Vinícius, mas enfim, minha opinião, que a festa também na Almirante Barroso, né, as torcidas organizadas, a maior do Norte, a Remoçada, fez uma festa muito bonita mesmo, mais uma festa inesquecível do Fenômeno Azul. E assim, galera, tem gente criticando aí a maneira com que a festa foi organizada. Gente, ontem o Remo venceu uma partida grande, contra um grande adversário, uma equipe de Série B estruturada, que vai dar trabalho aí, né? E o time evoluiu, o time tá evoluindo, o time tá no caminho certo. Acho que esse é o grande debate hoje, pra gente estar conversando, entendeu? E a torcida do Remo, cara, ela já vem demonstrando aí que ela tá preparadíssima para fazer qualquer tipo de festa, seja em Baenão e seja em Mangueirão. A torcida do Remo ela tá abraçando cada vez mais a sua equipe, apesar de nos últimos anos o Remo não ter dado resultado dentro de campo. Mas quando as coisas acontecem dentro de campo, quando a torcida vê evolução, apoio nunca faltará para esses jogadores, né? Enfim, mais um registro aí dessa noite, né? Inesquecível que foi no Baenão ontem. O Remo segue na competição. Sábado tem essa decisão. O jogo vai ser complicado. Amanhã, tá? Vai ter uma avaliação aí do NASP, o Núcleo de Saúde e Performance do Clube do Remo, sobre os atletas que estão lá entregues ao departamento médico, como o Ícaro, como o Pavani, como o Marco Antônio também, tá? Desses três aí, o que eu apostaria que pudesse ser relacionado, que pode ser relacionado, é o Marco Antônio, porque a lesão dele é menos grave do que os outros, né? Um que tá fora também é o Felipinho, não deve retornar ainda para essa partida. Por que eu falei do Marco Antônio também? Porque ontem o Echaporão foi expulso, né? E, obviamente, abre uma vaga no time. E aí? Marco Antônio será que volta? Será que o Moringo coloca o Ronald como titular? Ele que, inclusive, elogiou o Ronald ontem no pós-jogo. Ou ele vai colocar o Kelvin no time e vai inverter alguém de um lado para o outro? Então, a gente tem essa dúvida aí. Até o sábado, obviamente, a gente vai estar tirando essa dúvida de quem vai ser esse titular no ataque azulino depois da expulsão do Echaporã. No mais, pelo tempo que não tem de treino até lá, o jogo já é sábado, né? O Remo que viaja sexta-feira, deve ser o mesmo time em relação à partida de ontem contra a equipe do Amazonas. Beleza? A gente vai conversar muito ainda sobre esse jogo diante da equipe da Onça Pintada e que o Remo sim tem condições de se classificar, claro, se fazer a partida que fez ontem, né, pessoal? Bom, agora falar sobre o confronto contra a Tuna Luso Brasileira pela semifinal do Campeonato Paraense. Tá? Hoje, o Grupo Liberal postou uma matéria alegando, né, que existe um impasse sobre essa semifinal, que inclusive deve estar sendo postado o local do jogo nas próximas horas, no máximo amanhã eu creio que já deve estar sendo anunciado onde serão as semifinais, tá? Qual é o impasse, Smith? A Tuna não aceita levar o jogo para o Mangueirão se não for na condicionante das duas partidas terem renda dividida. Tanto na quinta-feira, mando da Tuna, quanto no domingo, dia 31, mando do Clube do Remo. A Tuna quer que os dois jogos sejam com renda dividida. E assim, como eu comentei hoje no programa Voz da Galera, a Tuna não tem uma torcida grande como tem o nosso rival Paysandu, né? Quando rola repar, as duas diretorias sentam e resolvem, olha, você vende o teu lado B e a gente vende o nosso lado A. Renda dividida. Agora, a Tuna não tem uma torcida grande para vender ingressos e ter a renda dela. Ela vai querer usar o torcedor do Clube do Remo para ter uma arrecadação, para ter uma renda garantida nesses dois jogos. Eu acho meio incoerente, né?
É estranho, né? É a mesma coisa que a gente, por exemplo, visse agora recentemente o Nova Iguaçu contra o Vasco querer dividir a renda. O Vasco teve a renda dele no jogo dele e o Nova Iguaçu teve a renda dele no jogo em que ele foi o mandante, né? Agora, se não for no Mangueirão, vai ser onde? Porque na tabela tá marcado quinta-feira, dia 28, 8 da noite. O Souza não tem iluminação. Vão colocar um jogo à tarde no Souza, com aquelas condições terríveis do gramado do Estádio da Tuna? Dia de semana, horário comercial, quem é que vai para o Souza na quinta-feira à tarde? A Tuna vai ter prejuízo, né? Então, acho que a Tuna não tem escolha, tem que aceitar. Manda o primeiro jogo no Mangueirão, vende os ingressos, a torcida do Remo vai, mas a renda é dela. Segundo jogo, o Remo vende os ingressos, mas a renda é do clube do Remo. A Tuna já vai, daqui a pouco, entrar de férias. Não tem calendário no segundo semestre. Então não tem muito o que se fazer, gente. Né? Se quiser meter o olhão, vai ficar complicado. Eu sei também que tem uma questão aí, talvez política, né, de ego por trás, né, de dirigente, por tudo que foi falado recentemente aí, por um cara que nem tá aqui mais, que foi o Catalá, que ele falou lá que no Pará não tinha duas equipes grandes, só tinha Remy e Paysandu. Inclusive a gente discorda disso, a Tuna é sim uma equipe grande na sua história, na sua tradição, mas não tem uma torcida grande, né? Isso não tem o que negar. Então, que isso seja logo resolvido e que as partes se entendam aí para que a gente tenha uma semifinal no melhor lugar possível, que para mim é o Mangueirão. Os dois jogos sendo lá, para mim não tem nenhum problema, entendeu? Agora, quiser mandar jogo pro Souza, saiba que vai ser complicado por questão de não ter iluminação e também do gramado tá muito complicado. Beleza? Galera, antes de encerrar esse vídeo, recado importante aqui da Estileira Bonés. Você que tem empresa, grupo de WhatsApp, torcida organizada e queira entrar em contato para ter um boné como o nosso aqui do Chaves Gemista, é só entrar em contato com a galera da Estileira Bonés e fazer o teu orçamento. Recado também da Vilhena Contabilidade. Você que vai declarar imposto de renda, quer abrir o teu MEI, abrir nota fiscal aí, emitir nota fiscal, é só falar com meu amigo Rafael Vilhena e ter todos os serviços da Vilhena Contabilidade. E um recado também da Picanha Express, pizza, hambúrguer, almoço, jantar, tudo que você imaginar, indo lá na praça de alimentação do Shopping Boulevard, também pedindo no WhatsApp, apontando a câmera do teu celular para esse QR Code, também pedindo, utilizando o cupom Chave Gemista, que te dá R$10 de desconto em qualquer produto lá da Picanha Express. É isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado. Deixa o like, comente os assuntos, compartilhe com seus amigos e verifica também a tua inscrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto. Valeu!